Olá, queridos alunos. Aqui quem fala é a professora Valquíria Paiva, professora de Química do Instituto Piaget de Ensino. Tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje será sobre o tema da eletrólise. Nós já vimos nos vídeos passados sobre o tema de pilhas, nos vídeos parte 1 e 2, e no vídeo de hoje nós falaremos sobre eletrólise ígnea, diferenças entre pilhas e eletrólise, e a eletrólise aquosa com eletrodos inertes. Vamos ver 4 casos e também estudaremos a tabela de prioridade de descarga dos íons. Vamos lá? Primeira coisa que nós devemos saber é que a eletrólise é uma reação de oxirredução não espontânea provocada por uma corrente elétrica. Então, a eletrólise estuda os fenômenos de oxirredução que são provocados pela aplicação de uma corrente elétrica na solução. Ao contrário das pilhas, na eletrólise ocorre uma reação não espontânea. Então, os elétrons são forçados, são impulsionados para um sentido contrário ao sentido espontâneo. Os produtos que podem ser obtidos através da eletrólise são, por exemplo, gás cloro, sódio metálico, entre outros. Também pode ser obtido o alumínio, o gás hidrogênio. Sempre lembrar que são obtidas substâncias simples. E nós já vimos na aula de NOx que as substâncias simples têm NOx igual a 0. Na eletrólise, os cátions, eles vão para o cátodo, porque na eletrólise o cátodo tem polo negativo e sofrem redução. E os ânions vão para o ânodo, tem polo positivo e sofrem oxidação. Para que uma eletrólise ocorra, é necessário um gerador de corrente contínua, eletrodos metálicos que ligam o gerador a uma cuba eletrolítica. A cuba é o nome da semicélula ou da célula eletrolítica na eletrólise, a presença de íons livres, uma vez que a corrente elétrica deve percorrer a solução. A voltagem tem que ser grande o suficiente para provocar essa reação química da eletrólise. Aqui nós temos o gás cloro e o sódio metálico, exemplificados. Então, vamos ver o primeiro exemplo, que é a eletrólise ígnea. O que é a eletrólise ígnea? Essa palavra ígnea significa a seco, ou também pode significar a quente. O que é a eletrólise ígnea? É a eletrólise que vai trabalhar com eletrólito fundido, ou seja, derretido, convertido do estado sólido para o estado líquido. Então, isso que significa o eletrólito fundido, ok? Nesse processo, nós vamos ver a eletrólise ígnea do cloreto de sódio. Então, vamos considerar a eletrólise do cloreto de sódio fundido. O ponto de fusão dele é em torno de 808 graus Celsius. Então, é uma temperatura bastante alta. Nesse processo aqui, que nós vemos no desenho, os elétrons, eles vão chegar através do cátodo. Então, o cátodo aqui tem o polo negativo. E vão encontrar os íons de sódio, Na+, que vão se reduzir nesse processo. Então, a semi-reação de redução, a semi-reação que acontece no cátodo, é Na mais elétron, transformando-se na substância simples sódio. Sódio que estará líquido, estará fundido nesse momento. E os íons cloro menos estarão migrando aqui, sendo atraídos pelo polo positivo, que neste exemplo da eletrólise é o ânodo. Então, os elétrons do cloro serão transferidos para que o circuito elétrico se complete. Tal processo
ele pode ser descrito na reação do ânodo, semi-reação de oxidação. Então, o cloro, íon cloro, se converte em gás cloro mais um elétron. Para nós escrevermos a reação global, a gente tem que considerar as mesmas situações da pilha, ou seja, não pode haver excesso nem falta de elétrons. A equação global para a eletrólise ígnea do cloreto de sódio, então nós podemos escrever considerando aqui, olha, que um elétron pode ser cancelado com o outro, então nós ficamos com Na mais Cl-, formando meio mol de gás cloro mais o sódio fundido aqui, certo? Note aqui então, finalizando esse slide, note que o ânodo e o cátodo correspondem a polos cujos sinais são opostos aos da pilha. No entanto, os mesmos fenômenos continuam a ocorrer, ou seja, no cátodo continua acontecendo a redução. Lembra que nós falamos consoante, né? Cátodo e redução. E no ânodo continua ocorrendo a oxidação, vogal, né? Então, os mesmos processos, os mesmos fenômenos ocorrem, porém, apenas os sinais são trocados. Vamos colocar assim, tudo bem? Lembrando, então, que nós teremos substâncias no seu estado fundamental. Então, o gás cloro e o sódio metálico foi formado aqui nessa eletrólise ígnea. A diferença entre pilha e eletrólise. No cátodo da pilha vai acontecer a redução e é o polo positivo. No cátodo da eletrólise também vai acontecer a redução, porém o polo é negativo. No ânodo vai acontecer oxidação na pilha, polo negativo, e na eletrólise também acontece oxidação, polo positivo. Então vejam que no cátodo sempre redução, no ânodo sempre oxidação. Apenas os sinais se invertem. Outra diferença, na pilha o processo é espontâneo. Então a gente viu que são reações químicas que se convertem através do uso de energia elétrica. E no caso da eletrólise, é uma reação de oxirredução não espontânea. Então, é importante destacar que a eletrólise é necessário ter um gerador para que possa promover a circulação dos elétrons, já que é um processo não espontâneo. Então, os elétrons, eles não podem ser criados nem destruídos, eles estarão ali dentro do sistema circulando. Vamos ver no próximo slide a prioridade de descargas dos íons. Então, os íons terão prioridades, obedecerão prioridades. Aqui nós temos facilidade de descarga no sentido para baixo. Então, nós teremos em alguns momentos eletrólises aquosas que envolvem a água. E a água, nós sabemos bem, é formada de hidrogênio e oxigênio, né? E a própria água sofre autoionização. Então, aqui é importante termos como referencial o hidrogênio H+, e a hidroxila OH-, e aí sabermos essa facilidade de descarga. Vamos aplicar essa tabela nos próximos slides. Apesar de conhecermos a tabela de potenciais padrão de redução, apenas aquela tabela não será suficiente para prever a descarga dos íons nos eletrodos, porque os potenciais padrão valem para soluções cujas concentrações são iguais a 1 mol por litro. Além disso, a produção dos gases pode levar a uma saturação dos eletrodos, porque esses gases ficam aderidos na sua superfície, fazendo-se necessária a aplicação de uma sobrevoltagem. E é importante, então, nós conhecermos a prioridade, a ordem de descarga dos íons.
Vou voltar nessa tabela a seguir. Vamos ver a eletrólise aquosa com eletrodos inertes. Então, vamos estudar 4 casos desse tipo. Quando a eletrólise ocorre em solução aquosa, ou seja, ela está dissolvida em água, devemos levar em conta os íons que surgem na reação de autoionização da água. Então, vejamos. Quando a água se autoioniza, ela se transforma no íon H+ aquoso e no íon OH- aquoso. Então, além dos íons já da solução, também teremos íons da autoionização da água. Caso número 1. Considere a eletrólise do cloreto de sódio em água utilizando eletrodos de platina. Então, eletrodos de platina são eletrodos inertes. A solução, em contato com os eletrodos, vai conter tanto os íons Na+ e Cl-, que vêm de onde? Do eletrólito NaCl, provenientes da dissociação iônica do NaCl, quanto os íons hidrônio aqui e OH-, provenientes da autoionização da água. Vamos ver a reação mais detalhada. Qual reação vai acontecer então aqui? Os íons de carga positiva vão migrar na direção do cátodo, que é o polo negativo. Então, o cátodo é o polo negativo e o ânodo é o polo positivo. Então, qual vai ser o íon que vai na direção do cátodo, né? Nós temos os dois aqui, o sódio e o hidrogênio. Nós vimos a tabela anteriormente, então podemos perceber que na corrida entre sódio e hidrogênio, a redução do sódio é mais difícil e a redução do hidrogênio é mais fácil. Então, se nós voltarmos depois lá na tabela, a seguir nós vamos ver novamente a tabela, você vai ver que o hidrogênio, ele ganha da família 1A, 2A e alumínio. Então, não vai ser o sódio que vai para o cátodo, vai ser o hidrogênio. O ânodo vão ter 2 íons também concorrendo para ir para o ânodo, que é o polo positivo nesse caso, né? Vai ter o cloreto, o íon cloreto e o íon hidroxila. Qual deles vai ganhar a corrida, vamos dizer assim? Vai ser aquele que tem a oxidação mais fácil. Então, também os íons cloreto ganham do oxigênio, da hidroxila, nesse caso. Então, não é a hidroxila que vai para o ânodo, mas sim o íon cloreto. Vemos aqui no desenho, o fluxo de elétrons vem do ânodo para o cátodo, então do polo positivo para o polo negativo. Os eletrodos aqui são de grafita ou platina, o ânodo, como já falamos, é o polo positivo, o cátodo o polo negativo. Então, será formado aqui no ânodo o gás cloro. Então, o gás cloro será formado no ânodo, porque ele vai oxidar. E o gás hidrogênio será formado no cátodo, porque ele vai reduzir. Nós vemos aqui então na figura, tudo bem? Na indústria, então, é através dessa eletrólise aquosa do cloreto de sódio que é criada a soda cáustica, o NaOH. Vamos ver as equações mais detalhadas. O processo global pode ser descrito levando-se em conta as prioridades de descarga dos íons. Então, nós escrevemos sempre as dissociações das substâncias iniciais, né? Então, NaCl se transforma em Na+ aquoso mais Cl- aquoso e a autoionização da água. A água líquida se transforma em íon H+ aquoso mais íon OH- aquoso. No cátodo polo negativo vai acontecer a redução do hidrogênio. Então,
nós copiamos aqui a equação H mais aquoso mais elétron, formando meio mol de H2 gasoso. E no ânodo, que é o polo positivo, vai acontecer a oxidação do cloro. Então, Cl menos aquoso vai se transformar em gás, meio mol de gás cloro mais elétron. Nós podemos aqui cancelar os elétrons, podemos cancelar o cloro que se repete antes da seta e depois da seta. Podemos também cancelar o H+, ficando então com nossa reação global. NaCl mais água, formando meio mol de gás hidrogênio, que veio daqui, mais meio mol de gás cloro daqui, mais Na+, mais OH-. Por isso que eu falei que esse é um processo de formação de soda cáustica. Tá vendo que aqui, além do gás hidrogênio e do gás cloro, nós formamos NaOH, que é a nossa soda cáustica. Novamente veremos a prioridade de descarga dos íons. Então, como nós falamos, olha, o íon hidrogênio, ele ganha na corrida, vamos dizer assim, dos metais alcalinos, ou seja, família 1A, alcalino terrosos, família 2A, e alumínio, Al3+. Então, a gente pode até brincar que ele ganha do AAAL, certo? O hidrogênio. E quem ganha do hidrogênio aqui são os outros metais. Nos ânions, a hidroxila ganha apenas do fluoreto e dos oxigenados. Para lembrar, nós podemos colocar assim, fluoretos, que é o F, e os oxigenados, que é o OX, que seriam nitrato, sulfato, né? Mas aqui a gente pode lembrar como FOX. É a dica para nós lembrarmos de quem que a hidroxila ganha. E ela não ganha, ou seja, ela perde para quem? Ela não ganha do Cl-, Br- e S2-. Vamos ver mais um exemplo da eletrólise aquosa com eletrodos inertes. Nesse caso 2, nós vamos ver a eletrólise de uma solução de ácido clorídrico. Nesse caso, nós não temos nenhuma dissociação. Por quê? Não há nenhuma substância iônica em solução. Temos apenas ionização da água e do ácido clorídrico. Ácido clorídrico se transforma em íon H+ aquoso mais Cl- aquoso. A água se transforma em íon H+ aquoso mais OH- aquoso. No cátodo, que é o polo negativo. Quem vai ganhar aqui a corrida será o hidrogênio, certo? E no ânodo, que é o polo positivo, será o Cl-, que vai ganhar a corrida do OH, como nós já vimos anteriormente. Portanto, para fazer a equação do processo global, nós utilizamos a lei de Hess, onde nós podemos cancelar aquilo que se repete. Então, o hidrogênio se repete antes e depois da seta, o Cl- se repete antes e depois da seta, e os elétrons se repetem antes e depois da seta. Então, fica o processo global, HCl mais H2O, formando meio mol de H2 gasoso, gás hidrogênio, mais meio mol de Cl2 gasoso, que é o gás cloro, mais aqui temos água, H+ e OH-. Ou você pode representar, né, aqui como tem água no produto e água também no reagente, nós poderíamos cancelar a água e representar dessa segunda forma. HCl formando meio mol de gás hidrogênio e meio mol de gás cloro. Então, nesse caso, nós temos a eletrólise apenas do soluto, que é o HCl. No caso 3, vamos considerar a eletrólise de uma solução de ácido sulfúrico, H2SO4. Novamente, nós temos somente ionizações. Então, a ionização do ácido sulfúrico se dá por 2H+,
aquoso, mais SO4, 2-, aquoso também. 2H2O líquido, que é a nossa água, vai se ionizar em 2H+, aquoso, mais 2OH- aquoso. No cátodo polo negativo, o hidrogênio vai ser a substância, vai vencer a corrida, né? Vai ser atraída para o polo negativo. Então, nós escrevemos aqui a semi-reação do cátodo, semi-reação de redução do hidrogênio, 2H+ aquoso mais 2 elétrons, formando gás hidrogênio. E no ânodo, ou polo positivo da eletrólise, quem vai vencer a corrida será a hidroxila, 2OH- aquoso. A equação da hidroxila é um pouco diferente. Ela forma H2O líquido mais meio O2 gasoso mais 2 elétrons. Então, nós podemos aqui, fazendo o somatório dessas reações, né? Cancelar aquilo que se repete. Então, podemos cancelar aqui 2H+ com 2H+, 2OH- com 2OH-, 2 elétrons com esses 2 elétrons. E nós ficamos, então, com H2SO4 mais H2O, formando gás hidrogênio mais meio mol de gás oxigênio mais 2H+ SO4, 2-. Então, como nós temos isso aqui, 2H+ mais SO4, 2-, é igual a isso aqui. Então, nós podemos também cancelar o ácido sulfúrico e ficaria, portanto, apenas a eletrólise do solvente, que é a água. Vê que só restou aqui a mesma equação de autoionização da água, H2O líquido, formando H2 gasoso mais meio mol de O2. Portanto, nesse caso, temos apenas a eletrólise do solvente, que é a água. O nosso quarto caso, considere a eletrólise de uma solução de sulfato de ferro em água. Na dissociação, nós temos sulfato de ferro formando Fe2+, mais SO4, 2-, e a ionização da própria água. 2H2O líquido, formando 2H+ aquoso mais 2OH- aquoso. No cátodo, que é o polo negativo, o ferro vai ganhar a corrida, nesse caso, né, entre ele e o hidrogênio, ele ganha a corrida. Então, ele se reduz aqui, ferro 2+, mais 2 elétrons, vai formar ferro sólido. E no ânodo, que é o polo positivo, a hidroxila vai ganhar essa corrida. Então, a equação dela de oxidação é essa de 2OH-, formando água líquida, mais meio mol de oxigênio gasoso, mais 2 elétrons. Então, nós somamos aqui o processo global. Temos que podemos cancelar aquilo que se repete, como já falamos antes, né? Então, olha, 2OH- com 2OH-, 2 elétrons com 2 elétrons, 2H2O com H2O aqui, ficando então FeSO4 mais 1H2O que sobrou dessa reação aqui, formando 2H+, mais SO4, 2-, mais Fe sólido, mais meio mol de O2. Então, nesse caso, temos a eletrólise de parte do solvente e de parte do soluto. Então, aqui uma parte, aqui nós transformamos esse 2H+, mais SO4, 2-, em H2SO4, e ficou, então, essa reação global aqui, resumida. Então, queridos alunos, esse foi nosso vídeo de hoje. Acompanhem na segunda parte desse vídeo a eletrólise aquosa com eletrodos reativos. Eu quero te pedir para você se inscrever no meu canal, se você ainda não é inscrito, comentar abaixo, compartilhar com seus amigos. Muito obrigada pela sua atenção.